Olá a todos, meu nome é Marco Antônio, sou residente de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Estou aqui com o Dr. Pedro Nix, assistente do serviço. Obrigado, Pedro Nix, pela sua presença. Vamos falar hoje sobre os princípios básicos da angioplastia coronariana. O passo a passo, entender um pouco do passo a passo a que o nosso paciente que vai ser submetido. Legal, Marco. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e acho que esse é um momento muito importante para a gente falar de algo que a gente faz no dia a dia, né? Quase todos os dias da nossa vida, e são vários pacientes que são submetidos à angioplastia. Então, é interessante a gente saber os pequenos aspectos para que a gente possa otimizar o tratamento do nosso paciente e poder oferecer para ele a melhor assistência que a gente pode oferecer, né? Perfeito. O passo inicial, então, do procedimento de angioplastia começa com o acesso. O acesso radial é uma recomendação 1A hoje em dia nos guidelines tanto europeus como americanos. E tem alguns estudos que fizeram, que deram essa recomendação para o acesso radial. Doutor Pedro, você pode... Exatamente. Acho que essa foi uma evolução muito grande que aconteceu nos últimos anos. A gente sabe que o cateterismo, a angioplastia, começou com a dissecção da artéria braquial, que era um procedimento cirúrgico. Depois disso, evoluiu para uma técnica de punção da artéria femoral. E depois disso, com o passar dos anos, desenvolveu-se, e o desenvolvimento dos materiais também colaboraram muito nisso, redução do calibre, etc., e permitiu que a gente pudesse fazer o cateterismo por punção da artéria radial, o que tornou o procedimento mais seguro. Agora, a gente sabe que isso também acaba mudando um pouco alguns aspectos técnicos. Mas, apesar de a gente ter que ter essa evolução técnica, a gente consegue oferecer para o nosso paciente um procedimento ainda mais seguro, um procedimento que é menos relacionado a complicações, e a gente sabe que tem artigos já que estudaram isso, que em cenários de paciente grave, de infarto agudo, etc., que randomizaram para acesso femoral versus acesso radial, foi possível reduzir a mortalidade desses pacientes utilizando acesso radial. Então, hoje, acaba que não é uma opção. A gente precisa, de fato, fazer o radial first, né? Fazer sempre o radial, exceto em algumas situações muito específicas, e que aí a gente acaba usando outras vias por questões técnicas, por questões de calibre ou alguma peculiaridade do paciente. Mas, como regra, o acesso radial tem que ser privilegiado. Agora, nem tudo, né? Existem também complicações do acesso radial. Como qualquer outro procedimento, acaba tendo complicações, Dr. Nix. Eu acho que para a gente não entrar em cada detalhe, o mais importante, Marco, é que o cardiologista ou o médico que esteja recebendo esse paciente no pós-angioplastia, ele esteja atento. Primeiro, saber qual foi o acesso utilizado e ficar vigilante. Por isso que esse paciente, essa é a principal coisa que a gente tem que avaliar no pós, lógico que a avaliação clínica como um todo, mas se eu pudesse falar para a gente tomar um cuidado no pós, é cuidar com o acesso. E o acesso radial, por vezes, eu acho que a complicação que a gente mais vê é algum hematoma relacionado à hemostasia que é feita, etc. E o mais importante aqui é comprimir, apertar, segurar esse sangramento, às vezes com manguito de pressão, a gente insufla aqui acima da pressão sistólica e chama a hemodinâmica. E aí vem a equipe da hemodinâmica, que é experiente com esse tipo de acesso, para tomar a medida que é necessária. Agora, não olhar, falar, nossa, fez um hematoma, daí eu vou chamar, daí eu espero, que enquanto isso está formando hematoma e as coisas podem piorar nesse intervalo. Perfeito, Dr. Nix. Agora, quando a gente fala também do acesso femoral, obviamente a gente já mostrou as evidências de que o acesso radial é melhor, de que há menos complicações, inclusive redução de mortalidade em pacientes com infarto com supra. Porém, ele não deixa de ser um grande acesso que muitas vezes permite a gente usar catéteres de calibre maior, mas que exige também um maior cuidado. Por exemplo, punção guiada por ultrassom também mostrou em meta-análises recentes uma redução de sangramento e complicações vasculares. As complicações do acesso femoral, por sua vez, elas acontecem mais durante a angioplastia, onde o paciente está anticoagulado, às vezes usa inibidor de glicoproteína 2B3A. E as complicações principais do acesso femoral também são hematoma local no sítio de punção, por isso a importância realmente de estar sempre vigilante.
pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa e até mesmo sangramento retroperitoneal, que acontece em 0,7% dos casos, mas tem uma mortalidade de até 12%. Então a gente sempre tem que ficar atento no pós-procedimento imediato, um choque sem uma explicação clara. No paciente que fez acesso femoral, a gente sempre deve pensar e lembrar nessas complicações para não acabar prolongando o diagnóstico e trazendo um pior prognóstico para o nosso paciente. No acesso femoral, a gente faz um repouso absoluto por 6 horas após a retirada do introdutor, depois de uma compressão manual. Porém, tem alguns dispositivos novos que estão sendo usados para fechamento vascular. Perfeito. Eu gostaria de chamar uma atenção, o Marcos colocou tudo que a gente precisa saber realmente do femoral, aí o que a gente tem que estar atento, mas aqui de novo, se eu tiver uma hipotensão pós-angioplastia, lógico que a gente vai fazer eletro, lógico que a gente vai investigar outras causas, mas a gente tem que ver o acesso na menor suspeita, comprimir, apertar com muita força a região, aproximar ao sítio de punção e chamar a hemodinâmica novamente para que isso possa ser avaliado e, se necessário, resolvido. A gente colocou você colocou a questão dos dispositivos. E hoje em dia existem alguns dispositivos que fazem com que o tempo de repouso, a facilidade da hemostasia femoral seja muito facilitada. Que a gente utiliza, existem alguns deles, acho que o que a gente mais utiliza na prática é o dispositivo Perclose, que é um ponto de sutura que a gente consegue colocar por catéter ali, utilizando o acesso, ou então o Angiosil, que é um plugzinho de colágeno que você coloca lá e fecha o acesso. A questão é que esses dispositivos não são suficientes para zerar o risco de complicação. A gente precisa ainda assim ter atenção se a punção foi adequada, se tem algum extravasamento, então estar vigilante e, na dúvida, comprime e chama a equipe de hemodinâmica. Perfeito. Agora, passando da fase de acesso vascular, um outro ponto muito importante quando o paciente é submetido ao cateterismo é o uso do contraste. Inerente ao procedimento está o uso do contraste e aí tem alguns riscos. Um deles é o risco de insuficiência renal aguda. Acontece em até 2% dos pacientes, em até 50% em alguns subgrupos de pacientes diabéticos e que já têm doença renal crônica. Por definição, um aumento maior do que 0,5 mg por decilitro ou um aumento maior do que 25% dos níveis basais de creatinina. Acontece em geral até 72 horas depois do procedimento e tem algumas coisas que a gente pode usar para prevenir. O contraste iso ou de baixa osmolaridade, frequentemente a gente usa, dá preferência para contraste isoosmolar para pacientes com doença renal crônica. Evitar um novo uso de contraste em até 72 horas e hidratação nos pacientes que já têm algum grau de doença renal crônica. A nossa prescrição usual de soro fisiológico aqui é 1 ml por quilo-hora 12 horas antes e 12 horas depois para os pacientes internados e 3 ml quilo-hora, 1 hora antes do procedimento e 1 ml quilo-hora durante 3 horas após o procedimento para pacientes ambulatoriais. Outro ponto importante sobre o uso do contraste é o risco de alergia, em até 0,6% dos casos. Não tem uma relação com gadolínio ou alergia a frutos do mar. E a gente sempre tem que pesar o risco e benefício do paciente que teve uma reação passada. Será que vale a pena submeter o paciente a um procedimento com esse risco, Isso é sempre um ponto a ser ponderado. Tem diversos protocolos para preparo de contraste, para alergia. Tem alguns esquemas de 3 dias, 1 dia, porém deve ser usado pelo menos, o preparo deve ser iniciado pelo menos 12 horas antes do procedimento. Os protocolos sempre envolvem o uso de corticoide e antihistamínico. No geral, reduz muito, mas não isenta o paciente de ter um novo evento alérgico. Outro ponto significativo durante o procedimento de angioplastia é a anticoagulação. Normalmente, a gente usa durante o procedimento a heparina não fracionada, 80 a 100 unidades por quilo de peso, para a angioplastia. E aí a gente avalia como está o grau de anticoagulação através do TCA, que é o tempo de coagulação do paciente. Tem que estar acima de 250 segundos, entre 250 a 300 segundos. Então, tem esse dispositivo em sala que a gente acaba
então fazendo um alvo de anticoagulação para esses pacientes. Não pode nem estar muito baixa, pelo risco de trombose dos materiais que estão dentro da coronária, e nem tão alto para não aumentar o risco de sangramento. Outro ponto importante, né, no paciente que vai ser submetido à angioplastia é o uso de fios guias e catéteres. Tem vários tipos de catéteres, vários tipos de fios guias, né, Dr. Nix? Agora a gente vai entrando numa área um pouco mais técnica, né? Um pouco mais da nossa especialidade. Eu gostaria de chamar a atenção que a anticoagulação é muito importante do que o Marco colocou, e a anticoagulação ela é essencial. Não se faz angioplastia sem anticoagulação. Por quê? A gente está trabalhando com um vaso que é muito importante e por vezes a gente está insuflando balões, colocando stent que vai fazer a parada do fluxo sanguíneo na coronária. E a gente sabe que estase gera trombose e trombose dentro da coronária é infarto. Então é isso que a gente não quer. Então, todo paciente que vem para nós, ele recebe uma heparização plena e para ser tratado de forma segura, precisa ser anticoagulado. Falando um pouquinho, entrando agora na parte técnica, na parte dos catéteres, são diversos os catéteres que a gente tem disponível, a gente tem curvas diferentes que são disponíveis e utilizadas em cada situação. A gente sabe que os catéteres, existem catéteres que dão mais suporte, que dão mais estabilidade para o nosso sistema que está lá na coronária, porém, às vezes, para a gente usar esse tipo de catéter, a gente paga um preço dele ser um pouco mais agressivo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pesar e balancear a cada procedimento. É uma angioplastia simples, a gente pode usar um material de menor suporte, e então a gente vai por esse caminho. Ou não, uma angioplastia que a gente precisa trabalhar com muitos instrumentos dentro da coronária, com muitos balões, stents, tem tortuosidade, cálcio, a gente precisa, é mais seguro utilizar os sistemas que têm mais suporte e que dão um apoio melhor para o procedimento. A gente pode variar também em termos de calibre. Hoje em dia, essa é uma questão importante para a gente ter ideia do tamanho do que a gente está falando. Cateterismo, a gente fala no básico em catéteres e introdutores 6F, que são 6 French, isso dá 2 milímetros de diâmetro, né? Se a gente pegar, existem catéteres para angioplastia de 5 French, não é o dia a dia, mas é possível fazer, então reduzir, fazer com catéteres mais finos. Existem catéteres que são mais calibrosos, então a gente chega até algumas vezes a 8 French, que são catéteres que são bem mais calibrosos e mais robustos. Lógico que isso vai variar conforme o grau de complexidade da angioplastia. Se for uma angioplastia simples de um stent que não precisa de acessos a ramos laterais, etc., eu posso fazer com 6, 5 French. Se for angioplastias que eu tenho dispositivos calibrosos, balões calibrosos, stents calibrosos, eu preciso estar com um sistema maior. Então, e isso vai mudar também o acesso, eu vou precisar de mais calibre de acesso vascular para chegar até lá. Então, isso tudo está envolvido e acaba sendo, a gente avaliando sempre o conjunto, né? Falando um pouquinho de fio guia, a gente tem diversos fios guias com características que são diferentes. Os fios guias funcionam como se fossem os trilhos, para que a gente possa levar os dispositivos até a lesão e fazer o tratamento da lesão. E os fios guias hoje em dia têm uma tecnologia muito grande. A gente tem fios guias que são do dia a dia, a gente chama de workhorse, que a gente usa para quase todas as angioplastias, e que são fios guias que são pouco agressivos, são muito estáveis e têm umas características que são de fácil uso. Porém, existem situações como oclusão crônica, que a gente tem uma gama de fios guias diferentes, que tem características diferentes, que permitem que a gente ultrapasse certas lesões que os outros fios guias não ultrapassam. E seguindo em frente, falando um pouquinho agora do que a gente vai fazer para trabalhar essas lesões, a gente pode utilizar balões para pré-dilatar, abrir espaço para colocar o stent, porque o stent sempre deve ser colocado numa lesão que eu consiga, de uma forma que eu consiga abrir ele para que ele abra de uma forma adequada e não fique marcado, não fique hipoexpandido, que a gente chama. Se a gente tiver uma lesão calcificada ou mais dura, é importante trabalhar essas lesões com balão antes para que a gente consiga garantir que vai abrir essa lesão para depois colocar o stent. O stent não deve ser usado para situações que a gente tem dúvida se essa lesão vai abrir ou não. E também, então, depois a gente abre esse caminho, garante que essa lesão já abriu, já cedeu à pressão do balão, a gente coloca os stents hoje em dia, que são stents, hoje quase que na sua totalidade, stents farmacológicos que levam remédio junto com eles para evitar que tenha uma hipercicatrização, que é a restenose. A gente
abra, coloque, fique com um resultado bom e depois vem a fibrose, etc., e reduza e gere uma nova obstrução. Então, esses fármacos que são carreados por polímeros, eles acabam inibindo um pouco a proliferação e fazendo com que esse stent tenha um resultado adequado a longo prazo. Mas a gente segue evoluindo e os stents já evoluíram muito. Os stents farmacológicos já têm aí mais de 20 anos de uso desde o primeiro implante. E a gente caminha hoje para um cenário de tentar utilizar balões eluídos com fármacos. Então a gente faria uma angioplastia com balão, como era feito na época que não tinha stents. E se o resultado ficar adequado, a gente consegue chegar lá e liberar o fármaco na parede do vaso, na parede da artéria, inibindo assim a proliferação e fazendo com que aquele resultado se mantenha por mais tempo. Lógico, se a gente tiver uma situação em que a angioplastia com balão não ficou boa, ou dissecou o vaso, teve alguma situação que a gente não tem segurança para garantir esse bom resultado com o balão, a gente tem os stents muito desenvolvidos na prateleira. É só pegar o stent, colocar o stent e entregar o resultado que a gente está acostumado e que a gente sabe que dá certo há muito tempo. Exatamente. Né? Os balões farmacológicos, eles chegaram também com a proposta com potencial para reduzir o tempo de dupla antiagregação dos nossos pacientes e já é nível de evidência 1A para reestenose intra-stent, justamente nesse cenário onde a gente evita de implantar uma nova malha de stent dentro de, às vezes, 2 stents que já tiveram falha. Então, a gente consegue dar mais tempo para tratamento dessas lesões. Perfeito. O mundo ideal seria que a gente tivesse as lesões tratadas e a gente não deixasse resíduo, não deixasse uma malha de metal na coronária, fazendo com que a gente pudesse fazer outras intervenções no futuro, né? Em uma cirurgia cardíaca, se fosse o caso, ou então colocar o stent em alguma outra situação. Outro ponto muito importante que muitas vezes os clínicos, né, ou cardiologistas questionam é sobre o uso da imagem, né? É um método que veio para ficar, tanto o IVUS como o OCT, são métodos que vieram para ficar e estão cada vez mais somando evidências, inclusive em redução de mortalidade, né, Nix? A gente evoluiu muito desde o começo da angioplastia, né? E hoje a gente tem condições de oferecer uma angioplastia em que a gente consegue fazer uma avaliação muito pormenorizada do sucesso da angioplastia. Aquela expansão que eu falei, que antigamente era só ver se o stent não estava marcado, hoje a gente consegue avaliar por dentro do vaso e ver se esse stent está do tamanho adequado, se a gente atingiu os critérios de sucesso ultrassonográficos ou por tomografia. E quando a gente tem essa taxa de sucesso, esse sucesso garantido pela imagem intravascular, a gente consegue ter resultados melhores a longo prazo. E lógico, os métodos de imagem são muito úteis também para avaliar complicações de borda, para avaliar pacientes que chegam ao cateterismo, não tem aquela lesão aterosclerótica clássica, a gente precisa entender qual foi o mecanismo do infarto em situações pontuais. Então, esses métodos estão amplamente disponíveis, quase todo o laboratório de cateterismo hoje tem esses métodos disponíveis e a gente precisa utilizar cada vez mais para poder entregar o melhor resultado para cada paciente que se apresenta para nós. Perfeito. Houve, como eu falei, meta-análises que evidenciaram redução de mortalidade cardíaca em 44% com o uso de imagem intravascular. Né? O uso do IVUS, não basta só você passar que o catéter em si não vai melhorar seus resultados. Você tem que saber interpretar os resultados, avaliando qual é o diâmetro do vaso, avaliar se você vai preparar aquela lesão calcificada com rotablator, com cutting balloon, com algum outro método de preparação de cálcio. Avaliação de mecanismo de falha de stent também é uma possibilidade. Avaliação de uma placa vulnerável, avaliação de infarto do miocárdio sem obstruções, né, sem estenoses, dentre outros usos da imagem intravascular. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje aqui para vocês. Dr. Nix, muito obrigado pela sua participação, pela aula aqui. A gente agradece e até a próxima. Marco, eu que agradeço pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui com vocês, passando um pouco do que a gente vive no nosso dia a dia, né? E esse é o objetivo, que a gente possa oferecer o melhor tratamento para cada paciente que passa por nós e que a gente consiga usar as tecnologias para o bem do paciente, né? Então, espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente precise. Um abraço. Até a próxima.